Oi, pessoal, eu sou a psicóloga Marcília Costa. Essa semana eu fiz uma enquete no Instagram pedindo sugestões de temas para vídeos. Uma das sugestões foi coragem e hoje eu quero começar falando sobre isso. Quando a gente fala em coragem, a gente tem que entender que a coragem ela é o enfrentamento dos medos, né? Então não existe coragem se não existe medo. A coragem é a forma como você enfrenta ou encara seus medos. Quando a gente está com medo, a gente tem uma tendência a reagir de três formas, né? Fugindo, atacando ou ficando paralisado. Fugindo é quando você nega aquela situação, aquilo ele está te amedrontando internamente, você não está, você está negando que aquilo existe, que aquilo te perturba. Atacar é quando você enfrenta, quando você, ainda que de forma agressiva, mas você tenta enfrentar aquilo da maneira que você consegue. E paralisado é quando você não reage diante de uma situação de medo. Então, o medo ele não é ruim. A primeira coisa que a gente tem que entender é que medo não é ruim. O medo é um mecanismo de sobrevivência. O medo é um instinto de sobrevivência. Só que chega um ponto que a gente passa a ter medo de situações imaginárias. Vou dar um exemplo do medo como uma situação de sobrevivência e de um medo de uma situação imaginária, uma criação da sua mente. O medo vou falar assim uma situação, você está no meio de uma mata e você vê uma cobra. Qual é a sua reação? Fugir, correr? Porque na verdade, aquela cobra, mesmo sabendo se ela é venenosa ou não, você sente que aquilo coloca a sua vida em risco. Então, esse é um medo que te faz sobreviver, que te faz fugir de situações perigosas. Agora, o medo imaginário, o medo da rejeição. Você está em um relacionamento e aí você tenta controlar excessivamente aquela pessoa com quem você se relaciona, porque você tem medo de que ela saia da sua vida, de que ela deixe de gostar de você, que ela te rejeite de alguma forma. E aí você começa a agir com excesso de controle, com excesso de cuidado, tenta fazer tudo para agradar a pessoa, para não vivenciar uma rejeição. Esse é o tipo de medo imaginário. Porque se alguém te rejeitar, o que você vai fazer com isso? É uma situação que vai te destruir? Que ameaça a sua sobrevivência? Ou você está tão apegado àquele relacionamento que a frustração que o rompimento vai te causar é tão grande que você não quer enfrentar, né? Que você sente medo de enfrentar. Então existem alguns medos que são possíveis de enfrentar sozinho. Por exemplo, pessoas que têm medo de falar em público, elas podem ir treinando, apresentando para pessoas próximas, conversando com pessoas próximas, podem ir enfrentando gradativamente o medo. Mas o medo da rejeição, o medo de não ser amado pelas pessoas, o medo de perder algo, de perder o emprego, o medo de viver alguma situação de escassez, medo de sofrer uma doença muito grave, né? Essas situações é importante que você procure a ajuda de um profissional. Tem situações que você não consegue enfrentar sozinho, então é necessário ter essa consciência, né? De que existem medos pequenos, medos mais fáceis de lidar e medos que um profissional pode te ajudar a enfrentar com mais efetividade. Então, esse é o caminho, né, para se adquirir coragem, né? Enfrentando os medos, conhecendo os seus medos e aos poucos você vai superando essas situações que te amedrontam. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até o próximo vídeo com mais temas que podem ser úteis para vocês.